curtoses e o quanto que vai ser contemplado da distribuição de probabilidade abaixo da curva em relação a essa curtose. Antes de começarmos o exercício de fixação, eu vou só voltar aqui para ressaltar o seguinte. Se uma distribuição ela é leptocúrtica, se ela é mais alongada, quer dizer que a variação em torno da média é bem pequena, não é? Então, observamos uma precisão nas medidas. Ao passo que, se uma distribuição ela é mais achatada, ela é platicúrtica, tem uma dispersão maior. Então, a variação é maior. Então, nós estamos falando de desvio padrão, de variação. Olha, professor, que barato. Então, por isso que eu calculo o desvio padrão? Por isso que eu uso na fórmula o desvio padrão? Exatamente. Verdade? Então, vamos fixar esse conhecimento. Vamos pegar um exemplo, um banquinho de dados bem simples aqui. Tá? Então, nós vamos calcular os quartis, o coeficiente de assimetria e o coeficiente de curtose. Não é? Vamos calcular os quartis. Primeiramente, vamos colocar os dados em ordem. Aqui na esquerda eu coloco do menor para o maior para você. E vale lembrar também as fórmulas, não é? Do skewness e da kurtosis. Calculando os quartis, eu tenho o primeiro, o segundo e terceiro quartil aí. Primeiro quartil, x, aí calculando o índice, 15. Por que 15? Porque eu tenho 15 observações, vezes 1 sobre 4. Esse 1 é o meu K, dito anteriormente, e está na fórmula aí do lado. Você pode conferir que agora, primeiro quartil, o K vale 1. Faço essa conta, somo mais 0,5, obtenho que o primeiro quartil é a observação de índice 4,25. Existe isso? Claro que não. Ele vai estar entre 4, a quarta observação, e a quinta observação, numa proporção de 0,25. Não é? Partindo do ponto 4 até o ponto 5, eu percorri 25% desse trecho. Eu costumo exemplificar para os alunos, é como se eu estivesse numa autoestrada, no quilômetro 4 até o quilômetro 5. Existe um trecho a ser percorrido. Eu percorri apenas 25%, 4,25. Vamos fazer? Saindo do ponto 4, 65,58, mais 25% dessa diferença, a distância, digamos assim, do 65,72 até o 65,58. Isso vai me dar que o primeiro quartil é 65,615. Eu faço a mesma conta para achar a mediana, que é o segundo quartil, e achar o terceiro quartil. No nosso caso, a mediana, que é o segundo quartil, vale frisar, vai dar exatamente o x índice 8. Então é 68,79. Agora, o quartil 3, terceiro quartil, já não vai dar redondinho mais. Não é verdade? Observa aí. Deu x índice 11,75. Agora eu estou na posição 11 e vou até a posição 12, só que eu percorri 75% do caminho. Vamos calcular a simetria, a skewness, não é? Bom, vamos precisar do terceiro momento, do segundo momento, que é a variância, e do quarto momento, né? Quarto momento aqui. Eu contei errado aqui, mas é bom que fique engraçado aí no YouTube. Dá um toquezinho de humor, né? Ok. À esquerda, mais à esquerda ainda, eu tenho os númerozinhos em cinza somente para o quê? Enumerar as observações. Então eu teria a observação 1, 2, 3, 4, seria o meu I, não é verdade? X índice I é o X1, X2, X3, X4 e assim por diante, na segunda coluna aí. Depois eu faço a diferença dessa observação, a média. A média está lá embaixo, abaixo e à esquerda do seu vídeo. X barra dá 69,33266667. Nossa, professor, para que essa precisão louca? Exatamente, não é necessário, né? 2 casas decimais já estariam de bom tamanho. Mas eu faço questão dessa precisão porque eu vou apresentar um software
bastante interessante, que ele usa o Excel somado ao R, que é um software muito sofisticado, muito bom, eu aconselho muito você utilizar, tá certo? Eu poderia manter uma certa imparcialidade, mas eu apresento o melhor software estatístico que existe, que é o R, e é gratuito, é um software livre, colaboração de vários pesquisadores simultaneamente. Você só tem a ganhar, né? Mas se você usa um outro software pago, tudo bem, fica à vontade, você tem a liberdade de escolha, mas é bom que você conheça um software que pode atender a pelo menos 99,9% das suas necessidades. Que seja. Tenho aí então os segundos momentos, lá embaixo, né, você percebe que lá embaixo nas colunas eu tenho um somatório, não é, dessas diferenças elevado ao quadrado, ao cubo, ao quarto, respectivamente, que eu vou precisar para calcular a skewness. Então a skewness eu peguei o que? O somatório do terceiro momento, não é isso? Terceiro momento, ó, aqui ó, na penúltima, tá? Penúltima coluna você tem lá embaixo a soma 373,2832,054, né? Dividido por 15. Depois que eu tirar essa diferença, que eu chamo de terceiro momento, essa razão aí, eu vou dividir novamente agora por quê? Pelo desvio padrão elevado ao cubo. E daí eu vou ter esse resultado aqui, 0,29572003. Então eu tenho que o skewness, o SK é maior do que zero. Então essa curva, não é, ela é assimétrica à direita. Se desse zero, seria simétrica. Se desse negativo, assimétrica à esquerda. Agora calculando a curtose. Né? Você já lembra da fórmula, quarto momento dividido pelo desvio elevado a quarto. E depois que fizer essa conta, você vai diminuir 3. Ok? Nossa planilhazinha aí de ajuda para você utilizar e lembrar, né? Você vai colocar 12.449,12588 dividido por 15 e mais uma vez o nosso desvio elevado a 4. Depois fizer essa conta, diminui de 3. Então eu vou ter menos 0,749430993. Então o K menor do que zero. Eu tenho que a distribuição ela é mais chata do que a normal. Não é mais chata o contrário de legal. Ela é mais achatada, tá certo? Então nós denominamos platicústica. Você pode voltar ao vídeo e observar que nós podemos classificar como leptocústica, quando ela é mais alongada, né? O K vai dar positivo. Ela é mesocústica, igualzinha ao normal, digamos perfeita, não é? E mais achatada seria platicústica, como no nosso exemplo. Vamos falar um pouco do Portal Action. Tá? O Portal Action é um grande parceiro nosso, tá certo? Mas o portal é www.portalaction.com.br, né? Você pode ver aqui em cima. www.portalaction.com.br, tá? E é interessante que o Action ele disponibiliza um manual para você, né? Vamos clicar aqui no manual. Bom, temos aqui estatística básica, os tipos de distribuição. É um verdadeiro tutorial. Muito bacana, muito fácil e muito prático. Inclusive, quando digamos aqui sumário por fator, você vai ter o exemplo que nós trabalhamos nessa aula. Veja aí. E ele te fala como utilizar. Aí você está observando e você está falando, nossa, muito parecido com o Excel, né? Como eu disse, é um suplemento do Excel. Quando você for aqui no início, você faz um download que é gratuito, tá certo? Você não vai gastar nada com isso.
e daí vai ser criado um suplemento, vai lá no menu do seu Excel, vai estar o menu Action, e daí você utiliza todos os recursos que o R tem. Tá? Você vai chamar o R por meio do Excel. Tá? É bem interessante, em outras aulas a gente vai fazer uma utilização mais prática, digamos assim. Você pode fazer em casa, o exemplo é o mesmo, você vai ver que os valores vão bater, tá? E isso vai dar mais credibilidade para o nosso trabalho. Então, continuando aqui, nós também podemos analisar essa questão de assimetria e curtose por meio de um gráfico. Um gráfico muito interessante, ao meu ver, é o Boxplot.